Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que a graça de Deus, a virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos, Shalom. Estou com a minha Bíblia aberta em Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Amados, Jesus chega-se a começar a sua missão na terra de treinar um povo, e ele vai até aqueles que são João Ninguém, a classe mais baixa, inferior, que está debaixo do império que cobra taxas abusivas, um povo acostumado a sofrer e ser perseguido, e estava agora ministrando a eles as bem-aventuranças. Jesus chega diante de uma plateia que não se esperava que pudesse receber uma palavra como essa e ser dirigido a eles, que foram sempre rejeitados, desprezados. E Jesus diz que bem-aventurados que choram, eram acostumados a perder, a sofrer, a serem perseguidos, espoliados pelo Império Romano. E o Senhor está dizendo que eles eram bem-aventurados porque se quebrantavam e Deus podia participar do seu sofrimento e consolá-los. Eles tinham experiência, Cada vez que a fé é provada, você pode se endurecer e querer não viver mais, ou pensar em tirar sua vida, ou quem sabe você se revoltar. São caminhos errados, becos sem saída. Ou através do sofrimento e da dor da alma, você pode se voltar para Deus e experimentar as consolações do terceiro céu, e através disso ver o quanto Ele te ama, o quanto Ele é real, o quanto Ele realmente está na sua vida. Por isso que enviou o Consolador aos nossos corações, sem a qual a vida cristã seria insustentável e insuportável. Vemos então que essas pessoas recebiam de bom grado o Evangelho, não tinham mais nada para se agarrar, então se agarraram a Deus e receberam o melhor. O Império Romano não se importava com eles, então desabafaram com Deus e tiveram em Deus um amigo que podia consolá-los e guiá-los nessa situação tão dramática. Não era um povo que estaria depressivo, não é um povo que estaria triste no sentido de continuar triste, porque diz ali serão consolados. Essa experiência de chegar diante de Deus aflito e conseguir ser consolado por Ele, mostra realmente uma amizade eficaz. Deus estava se tornando cada vez mais real a essas pessoas, e isto iria beneficiá-los muito além desta vida, porque geraria neles a comunhão e a fé, que não só os faria atravessar este vale de lágrimas que seria este mundo, mas também os prepararia para serem salvos na eternidade. Era um povo bem-aventurado, porque enquanto os grandes se apegavam à avareza, à prostituição, à posição, à fama, esses se apegavam a Deus, escolheram a melhor parte. Veja, meus amados irmãos, que não era um povo que iria ceder ao Império Romano. Muito pelo contrário, eles preferiam ser presos ou mortos do que ter que abrir mão desses valores. No entanto, eram pacíficos, eles não implantavam isto por violência e guerras, mas sim estavam dispostos a viver essa palavra até a última batida do seu coração. Nós não podemos agradar a Deus e a Mamon, nós não podemos agradar a Deus e os chamados da nossa carne, porque são contrários. Romanos 8,8 diz que aqueles que querem agradar a carne não podem agradar a Deus. Portanto, os que viviam na carne odiavam a igreja e a perseguiam. A igreja não estava se defendendo belicamente ou politicamente, não. A igreja estava sofrendo e se entregando a Deus.
não estava sem defesa, porque Deus protegeu a igreja e ela chegou até o século XXI e não foi dizimada e destruída. Porque embora a igreja não se defendesse, ela tinha uma defesa e uma supervisão, onde Deus permitia que aqueles seriam mártires e esses ficariam na terra e pronto. Não era o Império Romano que estava decidindo, mas sim o próprio Deus que estava consolando e mantendo. Vemos que o fato deles chorarem aos pés do Senhor era diferente do que o Nero podia oferecer, ou Herodes. Eles estavam experimentando da bondade de Deus e estavam vendo o quanto Deus era poderoso, não só para consolá-los, mas para mantê-los vivos diante de tiranos corruptos que só queriam impostos. Veja então, meus amados irmãos, que o método não era coercivo, a igreja não estava impondo os seus valores sobre a sociedade e nem brigando por seus valores. Estava apenas expondo, porque nós somos semeadores que convencem o Espírito Santo. Ele estava apenas vivendo este evangelho diante de uma sociedade que pensava o contrário, os ridicularizava, os perseguia, os maltratava. No entanto, isso estava impactando, porque ao ornamento de doutrina, a beleza do evangelho, o evangelho demonstrado, está no fruto, de forma que ao mesmo tempo que o Império Romano odiava os cristãos, perseguia, via que a reação de amor deles era realmente inédita e bela demais. Isso cativava. O que torna um homem agradável é a misericórdia. Isso me lembra o livro Torturados por Amor de Cristo, de Richard Humbert, que a luta era bem clara e nítida. Os que os prendiam ali, os comunistas, queriam humilhar os que estavam presos, os cristãos, fazê-los se voltarem ao comunismo. Eram cruéis, cortavam alimentação, ração, batiam e espancavam e falavam palavras ácidas, tiranas. Então estava bem configurado. O trabalho dos comunistas era tornar a vida o mais insuportável e sustentável para que eles cedessem e dissessem: eu nego o cristianismo e eu me volto a você. Estava muito definido o papel do comunismo ali. E o papel dos cristãos era mostrar o amor de Jesus e perdoá-los, e procurar mostrar um rosto brilhando, cheio de alegria e paz no meio de tudo aquilo. Provar que o evangelho sustenta, mesmo chorando diante do Senhor, quando os carcereiros vinham e viam seus rostos brilhando como anjos, respondendo às suas ameaças e ódio com palavras de amor e perdão, orando pelos carcereiros e pregando o evangelho sem medo de morrer, onde eles eram espancados e abençoavam. E isto fez com que assustasse todo o comunismo, porque todos os guardas estavam se convertendo. O amor estava vencendo o ódio, a determinação de, mesmo com fome, mesmo no escuro e mesmo com dores, esses cristãos pediam: Senhor, me dá força para amar, perdoar e mostrar a sua luz a estes comunistas. Havia uma definição muito clara, que o que importava para eles não era o conforto, o que importava para eles não era nem a sua própria vida, mas sim a salvação dos seus inimigos. De forma que a alma deles já estava salva, o que eles queriam agora era levar com eles, os seus inimigos salvos, transformar inimigos em amigos. Inclusive tem uma série chamada Transformando Inimigos em Amigos. O que vemos, preciosos queridos irmãos, é que este amar, a alma do perdido, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que seja salvo, que se arrependa. 1 Timóteo 2,4, orem para que todos os homens possam se arrepender, Deus quer que todos sejam salvos. E esta guerra muito declarada, onde os filhos do diabo queriam maltratar os cristãos na prisão, e aonde os cristãos, com uma guerra muito declarada, querendo servi-los com o amor de Deus. Richard Humbert conta quantos que entravam depois das torturas de bater bastante nos cristãos para pedir como é que eles tinham aquela força, aquele brilho, aquela paz, porque eles não tinham, Eles eram atormentados por demônios. Então eles ouviam o evangelho e se convertiam. E em secreto,
Eles iam lá aos montes para perguntar para os cristãos que força era aquela, que paz era aquela. E então veja que havia então uma guerra muito grande, aonde Deus estava vencendo. A sua revolução não era de espadas, política, não era uma revolução de ódio contra ódio, mas vencendo o mal com o bem. E então vemos que os valores do reino são supervisionados e mantidos pelo próprio Deus. Se Deus não sustentasse Richard Humbert e as pessoas na cadeia e não desse a eles estruturas além do humano, porque isto é espiritual, eles não conseguiriam ganhar aqueles